Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Silvestre, ontem as centrais sindicais divulgaram uma nota de repúdio sobre o parecer AMP número 1045, aquela que permite a redução de jornadas de trabalho e salários na pandemia. Segundo os sindicatos, a gente inclusive já tratou desse tema aqui, Silvestre, o texto do relator está recheado dos chamados jabutis, que são aquelas modificações estranhas ao texto original, instituindo na prática ali uma mini reforma trabalhista. Como é que você vê mais essa tentativa do governo de reduzir direitos dos trabalhadores, sempre com a justificativa de que serão gerados empregos, Silvestre? Olha, Glauco, tem sido uma prática desse governo, de colocar medidas ou questões estranhas nas diversas medidas provisórias, Uma medida provisória, no caso dessa, que trata aí do programa de manutenção do emprego e da renda, através lá da redução da jornada e de salário e também suspensão do contrato de trabalho de forma temporária. E aí o relator acrescenta isso que é conhecido como jabutis, temas estranhos à medida provisória, Então é uma prática comum, é uma pena isso, porque a ideia da medida provisória era exatamente para, digamos assim, no seu objetivo, que seria preservar os empregos através desse mecanismo de redução de jornada, com redução de salário, essa redução sendo complementada pelo governo. Mas aí o governo enfia coisas que são relativas, por exemplo, à medida provisória, acho que 905, editado ano passado, que acabou caducando, que diz respeito à chamada carteira verde e amarela. Ou seja, é uma coisa que seria para tentar preservar esses empregos. Os salários vêm com jabutis para precarizar mais as condições de trabalho e retirar direitos e, digamos assim, e criar uma espécie de trabalhador de segunda categoria, digamos assim. No caso de trabalhadores de segunda categoria, dentro dessa proposta do governo, tem o Priori, que seria um programa para incentivar o primeiro emprego para os jovens entre 18 e 29 anos e também estimular a contratação de maiores de 55 anos que estejam desempregados há mais de 12 meses. Mas aí quando você vai ver ali o que estabelece o programa, Silvestre, o empregado receberia um FGTS menor. Então é exatamente isso que você fala, Parece que você cria categorias distintas de trabalhadores que, mesmo formalizados, têm menos direitos do que os outros. Isso é absurdo e inconstitucional, inclusive. Inclusive, Glauco, num momento como esse, que você está vivendo essa crise da pandemia, você cria esses trabalhadores digamos, de segunda categoria, estabelecendo, por exemplo, alíquotas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço diferenciada, de 2%, 4% e 6%, a depender, digamos, do porte da empresa, o que deveria ser exatamente o contrário, ou seja, já que é um programa que estaria voltado para os jovens, entre 18 e 29 anos, e aquelas pessoas com mais de 55, que têm maiores dificuldades de se reinserir no mercado de trabalho, não deveria estabelecer condições piores, que é o caso proposto aí pela medida provisória. Então, a nota das centrais foi muito bem-vinda, no sentido de apontar esses absurdos postos aí pela MP 1045. E a MP também estabelece ali a possibilidade do trabalhador com contrato de trabalho suspenso contribuir como segurado facultativo. E as centrais
ressaltam justamente que no momento de pandemia, dificuldades financeiras com redução de salarial, a obrigação do pagamento de contribuição previdenciária deveria ser do empregador e não do trabalhador. Lembrando que a gente já teve aí uma reforma previdenciária que prejudica, né, a possibilidade de acesso das pessoas à aposentadoria, e agora tem isso também, e o trabalhador que não contribui para a Previdência acaba ficando também mais exposto quando tem um acidente de trabalho ou uma doença, né, Silvestre? Então, isso é um outro aspecto, né, da medida provisória, né, em relação à questão do contribuinte facultativo, quer dizer, quem deveria, é isso mesmo, quem deveria pagar a alíquota da contribuição previdenciária é o empregador, né, o empregado. E outra coisa é isso também de lançar a mão, né, criando, digamos, dificuldades, né, para o acesso do trabalhador à justiça, né? É um outro ponto tratado aí na medida provisória. Enfim, a gente pode dizer que essa medida provisória, que deveria ser, né, insisto, deveria ser de dar as condições, né, ainda mais no ambiente, né, que a gente está vivendo de grave crise sanitária e também crise econômica, sobretudo a questão das elevadas taxas de desemprego no país. Você deveria ter medida provisória exatamente que incentivasse, quer dizer, que preservasse o emprego das pessoas, que preservasse a renda, e, de outro lado, desse oportunidades para que esses trabalhadores, né, acho que seria bem-vindo, por exemplo, ter uma medida provisória voltada para esse público, né, mas não nas condições de precarização que estão sendo colocadas pela medida provisória. Então, eu reitero aqui, acho que a correção aí da posição das centrais com essa crítica nesses diversos pontos que trata não do objeto central da medida provisória, mas de outros, né, de outras questões que não têm a ver com a medida provisória. Pois é, você também citou um outro ponto, Silvestre, que é fundamental nessa medida, as centrais chamam a atenção, que é a questão da gratuidade na justiça, que acaba afetando o direito dos trabalhadores de acessar a justiça num momento crítico, né? Porque nós sabemos que durante a pandemia houve aí um grande número de demissões, o nível de desemprego subiu bastante, e muitas dessas demissões feitas de forma ilegal. Então dificulta-se ainda mais o acesso do trabalhador a um direito que ele teria, a possibilidade justamente de, inclusive, às vezes até reverter esse processo de demissão, Silvestre. Sim, porque isso, inclusive, né, Glauco, já foi uma questão posta lá na própria reforma trabalhista do Temer, lá de 2017. E, mais uma vez, a medida provisória introduz artigos, né, com relação a essa questão de criar dificuldade ao acesso e, portanto, a gratuidade da justiça, né, por parte enfim, dificultando o acesso dos trabalhadores para essa questão. Que exatamente no momento que a gente deveria ter o contrário, ou seja, o acesso, né, por essa razão também que você apontou, que deveria ter o acesso facilitado, né, não criar mecanismos que dificultem mais ainda, né, para os trabalhadores que, digamos assim, que se encontram nessa situação. E aí eu acho que só resgatando muito brevemente para dizer o seguinte, a medida provisória, né, que, insisto, poderia ser muito bem vista se tivesse o seu foco, né, na preservação do emprego e da renda e estabelecesse esses critérios para contratação de jovens, mas desde que fosse nas mesmas condições, né, dos demais trabalhadores, não com diferenciações que estabelecem, digamos, além do salário, que seria a metade, né, tudo bem, com a jornada de 22 horas mais meio salário mínimo, além disso, uma alíquota do FGTS menor.
portanto, tendo esse tipo de discriminação e de diferenciação entre esses trabalhadores e os trabalhadores que estão, digamos, no mercado de trabalho. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Bom dia, Glauco, até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.